Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Começando a Viver a Melhor de hoje, aqui na Boa Vontade TV, sejam todos muito bem-vindos ao nosso espaço de educação e reeducação para a saúde. E por que a gente sempre começa o programa lembrando a você sobre esse nosso objetivo? Porque na nossa saúde, nós devemos estar sempre dispostos a aprender mais, a fazer diferente, muitas vezes a deixar de lado aquilo que a gente acreditou e fez a vida toda, porque novas informações aparecem, doenças podem surgir, comportamentos devem ser transformados. E aí, como é que a gente vai fazer diante de tudo isso? Manter a alegria, manter a disposição e continuar lutando pela nossa saúde, porque viver é sempre melhor. E a gente aplica isso a todas as áreas da nossa vida, especialmente aos cuidados com a nossa família, os cuidados com o nosso corpo, com a nossa mente, mas acima de tudo com a nossa alma. Não podemos descuidar de forma alguma dessa nossa base. Independente da sua tradição religiosa, ou mesmo você que não tem tradição religiosa, todos nós acreditamos em algo sagrado, superior, que há em nós, que há na vida, que há no planeta. E aqui no programa nós também nos preocupamos em manter esse equilíbrio de forma completa para ter saúde de verdade. Você está assistindo a gente? Quer participar também, colaborar com a nossa discussão, trazer suas experiências? Ligue para nós desde já, porque você sabe que aqui o espaço é sempre garantido. 0310 07 940. Se preferir pela internet, boavontade.com.br/TV, nosso portal. Lá você acompanha as programações todos os dias aqui da Boa Vontade TV, conhece mais cada programa e já acompanha também em tempo real, com a melhor qualidade de áudio e de vídeo pela internet, a nossa programação. E preenche o formulário de participação, que é muito fácil. Mas eu não posso deixar de destacar para você o aplicativo Boa Vontade Play, que é um jeito mais fácil, rápido, e você leva para onde for o seu aplicativo, porque no seu celular ou no seu tablet você consegue baixar gratuitamente e acompanha a nossa programação 24 horas em todos os lugares. E enquanto acompanha, já registra sua participação. Escolhe ali o programa que você quer mandar a sua pergunta, a sua sugestão. Pode tirar uma foto, pode gravar um áudio, do jeito que você preferir. É fácil, rápido e a sua participação chega aqui para a gente, para que possamos responder suas dúvidas, agradecer a sua audiência e fazer a nossa súplica pelos seus entes queridos, pelos seus amigos, os nomes que você envolver na corrente ecumênica de preces. Se você nunca fez isso, nunca ligou para participar da corrente ecumênica de orações, faça isso hoje. Tente algo diferente, inovador para melhorar a sua saúde. Nós acreditamos que a oração, a prece, não é apenas um ato simbólico de pedir, de pensar em Deus. Nós acreditamos que é uma ferramenta efetiva, que melhora a nossa disposição, fortalece a nossa alma. Inclusive, há muitas pesquisas médicas com relação a isso. Mas acreditamos também que as pessoas que nós envolvemos na nossa oração recebem também essas energias. Faça isso hoje por aqueles que você ama, por aqueles que você está aprendendo a amar, por aqueles que você sabe que enfrentam desafios. Ligue e participe do nosso programa, que tem também como destaque hoje a nossa saúde de forma completa. E para começar, para a gente pensar no tema do programa, vamos acompanhar essas informações. Pode não parecer, mas as unhas desempenham funções importantes no nosso organismo. Elas protegem tecidos, são imprescindíveis para coçar e também agem como janelas para o nosso bem-estar geral. O que muita gente não sabe é que as unhas também podem dizer muito sobre a nossa saúde, mostrando sinais de desnutrição, infecções e até de doenças graves. Você já parou para olhar as suas unhas desse jeito, procurando ali sinais da sua saúde? Qual que é o seu nível de preocupação com a unha? Cortar e já está mais do que bom? Ou é super vaidoso ou vaidosa? Vai ao salão de beleza, manicure, pedicure, cuida das unhas, usa esmalte? Nós vamos hoje no programa entender quais são essas doenças que podem ser percebidas, diagnosticadas pela aparência das unhas e dos pés. Quem responde as nossas perguntas hoje é a nossa convidada especialista no assunto, doutora Tatiana Vilas Boas Gabi, dermatologista, graduada em medicina pela USP, Universidade de São Paulo. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda ao nosso programa. Como vai? Muito obrigada. Por favor, vamos nos sentar. Prazer. A doutora Tatiana é médica assistente do Departamento de Dermatologia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. É responsável pelos ambulatórios de teledermatologia e doenças ungueais, da Divisão de Dermatologia do Hospital das Clínicas também, e assistente do ambulatório de doenças das unhas do Departamento de Dermatologia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo. Referência em saúde para todo o Brasil. Doutora, muito obrigada por vir ao nosso programa. Seja bem-vinda a Viver é Melhor. Obrigada, foi um prazer. Doutora, poucas pessoas, acredito eu, que olham para as unhas
dando toda essa importância. Explica pra gente qual é a função das nossas unhas, porque a gente olha pra unha assim, acha que ela tem algum papel, mas não sabe exatamente o quê. Qual é a função exata das nossas unhas? Então, além da função ornamental, né, da beleza, ela tem a função de proteger as pontas dos dedos, ajuda na apreensão dos objetos. Então, quando a gente vai pegar algum objeto, a gente sempre usa as unhas. Ela também é importante para o tato fino, então, pessoas que realizam... usam muito as unhas para fazer algum tipo de trabalho manual, então elas precisam realmente desse tato fino. E principalmente para proteção, principalmente as unhas dos pés servem para isso. Elas protegem a ponta do dedo. A gente vai pensar hoje no programa alguns problemas comuns, típicos das unhas e se isso tem a ver com a nossa saúde. Por exemplo, unhas quebradiças. Isso pode ser sinal de que há algum problema na nossa saúde? Pode ser um sinal, sim. Porém, o mais comum é que as unhas quebradiças elas aconteçam por conta de traumas locais, pequenos traumas locais, abuso de substâncias que a pessoa às vezes tem contato, mesmo para fazer o cuidado das unhas, então alguns esmaltes, produtos de limpeza, pessoas que trabalham com instrumentos musicais. Então, tem um pouco isso também. A gente tem que pensar nas doenças, mas às vezes não tem nenhuma doença associada. Tem que identificar qual é o motivo para levar aquela unha quebradiça. E a gente tem muito aquela mania de falar que unha quebradiça é sinal de má alimentação. Tem a ver? Então, na verdade, esse mito, ele surge muito decorrente de que pessoas que sofrem grande privação de nutrientes, então pessoas que foram submetidas àquelas cirurgias de estômago, pessoas que estão... dietas muito restritas. Muito restritas. Esse tipo de pessoa acaba tendo unhas quebradiças. Mas nem todo mundo que está com unhas quebradiças está com algum problema na alimentação. Né? E assim, as unhas quebradiças, elas respondem à suplementação com vitaminas. Então, é outra confusão muito comum. Que acaba quase que confirmando para a gente essa relação, mas não é obrigatório. Não é obrigatório. Quais são os alimentos indicados para quando você pensa em manter as unhas mais fortes ou quem tem unhas quebradiças, por exemplo, falar, então o que eu devo comer? Tem alimentos específicos? Então, na verdade, a gente não consegue, uma vez que isso está instalado, restituir a saúde das unhas somente com alimentação. Claro que uma alimentação saudável é imprescindível. Alimentos ricos em selênio, zinco, silício, que são os vegetais verdes escuros, proteínas, ajudam. Mas quando o problema já está instalado, o ideal é procurar realmente um dermatologista que ele vai fazer uma suplementação com vitaminas da família da vitamina B, como a biotina, por exemplo, e o silício orgânico, que a gente consegue prescrever isso para o paciente tomar mesmo, numa dose mais alta. Reforçando que é o médico que vai fazer essa prescrição, porque a gente tem hoje um consumo de vitaminas indiscriminado até, a gente compra a vitamina com tranquilidade, não precisa de receita médica, às vezes até gasta mais dinheiro do que precisava, nem precisava gastar tanto com vitamina, mas acha que é bom e acaba tomando. É melhor que o especialista veja qual é o motivo do problema e escolha uma vitamina adequada, Sem né, dúvida. doutora? E assim, essas vitaminas que eu citei, elas não estão disponíveis para venda livre, é só com receituário médico mesmo. Então, não adianta querer chegar na farmácia e pedir que não vai ter acesso. Tem que passar por uma orientação de uma especialista, de um especialista no assunto. Como perceber que as minhas unhas estão ficando fracas? Então, geralmente as pessoas percebem porque elas começam a quebrar na parte da ponta da unha, você começa a ver duas unhas, né? Ou... Qualquer topadinha, assim, já sai um pedacinho da unha. Descamação, a esmaltação não dura. Então, as pessoas se queixam que, em vez de durar uma semana toda, a esmaltação está durando 2, 3 dias, às vezes até menos do que isso. E é muito em função dessa descamação que acontece nas unhas. E aí tem que fazer realmente um tratamento? Precisa fazer alguma coisa ou deixa passar? Não, o ideal é que você realmente tente primeiro usar alguma base fortalecedora, você pode tentar hidratar. Uma dica que eu sempre dou para o pessoal que, de repente, não consegue ir toda hora no dermatologista é fazer uma pausa maior entre as esmaltações, de repente usar luvas antes de mexer com produtos químicos, né? Secar bem as mãos, hidratar. Então, são coisas que a gente pode fazer antes de procurar um especialista. E, assim, o problema todo de tentar tratar as unhas fracas em casa é que a maior parte das bases fortificantes, elas contêm na substância delas, na formulação delas, uma substância que se chama formaldeído, que é o formol. E o formol, ele endurece as unhas, mas ele piora a questão da descamação, a questão da
exacerbação da quebra das unhas. Então, assim, ao mesmo tempo que a unha amolecida fica mais dura, você continua tendo essa descamação muito evidente. E às vezes as pessoas não acham, não sabem isso, né? Elas confundem um pouco as ações de cada uma das indicações dessas bases fortalecedoras. Então, quando é leve, quando é de vez em quando, dá para tentar apelar para esse tipo de tratamento, hidratação, mas perceber que não está tendo resultado é muito frequente, é melhor um medicamento mais específico, uma suplementação. Exato. Se você já está usando uma base fortalecedora e não está obtendo resultados, ou até se você está notando uma piora no quadro, o ideal é procurar o dermatologista mesmo. Porque muitas vezes a gente confunde e, assim, às vezes ao queixar para a nossa manicure, ela, por conta dela, já introduz uma base fortificante que tem formol e às vezes você nem sabe que você está usando. E as pessoas são alérgicas, o formol tem outros problemas. Outros efeitos. Então, assim, às vezes isso pode acabar prejudicando realmente. A senhora falou de manicure e eu lembrei de um mito que eu vou ter que perguntar se é mito ou se é verdade. É verdade que esmalte escuro fortalece a unha? Porque a gente tem aquela ideia assim, minha unha tá fraca, passa um vermelho, passa um marrom, que a unha fica mais forte. Isso é mito ou é verdade? Sabe que isso é um mito, mas tem um fundo de verdade. Pelo seguinte, os esmaltes vermelhos, o pigmento vermelho do esmalte, parece que ele tem uma ação contra os fungos, uma ação fungistática. Então, assim, é verdade que eles previnem, talvez, uma micose, a instalação de uma micose. Mas ele não vai ter a propriedade de deixar aquela unha mais fortalecida. Isso não é verdade. Né? É só um mito, é só uma impressão que as mulheres têm, mas que continuam colocando em prática na tentativa de melhorar o problema. Então, mas talvez tenha vindo daí, porque realmente ele tem uma ação, né? Mas não é uma ação na fortificação da unha. A gente vai levantar agora para ver algumas imagens, porque a doutora, por favor, doutora, a senhora pode vir comigo, vai mostrar pra gente alguns outros sinais de que as unhas podem demonstrar problemas de saúde. Você já teve situações da sua unha mudar de cor ou ter manchas nas unhas? Há tipos diferentes e as cores indicam problemas diferentes também, não é, doutora? A gente vai mostrar aqui algumas dessas outras manchas, esses outros sinais de doenças que podem aparecer. Por aqui a gente tem um exemplo que é bem comum, mas que pode ter características específicas. Doutora, explica pra gente esse tipo. Bom, isso não é tão comum assim, mas também não é tão infrequente, não é uma coisa rara, né? O nome científico desse tipo de mancha é melanoníquea estriada, é um palavrão. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que você tem uma faixa de unha escura, justamente o que a gente está vendo aqui. E isso pode ser uma coisa normal, tá? Isso, na verdade, só indica que tem pigmento aqui na fábrica da unha. A fábrica da unha fica embaixo da cutícula, nessa região. Então, toda a unha que essa fábrica vai produzir vai ficar manchada. E isso pode acontecer por uma mancha normal. Então, assim, por exemplo, pessoas de pele escura, a gente sabe que quando se machucam, fica uma manchinha no local. Isso também pode acontecer na fábrica da unha. E pode ser por conta de uma pinta que tem na fábrica da unha. E como as pintas podem ser benignas ou malignas, essa manchinha também pode ser benigna ou maligna se for uma pinta na fábrica da unha. Então, tem algumas coisas que a gente tem que prestar atenção que sugerem uma maior gravidade. Então, essa unha aqui, por exemplo, né? Esse paciente aqui, essa pessoa que está com esse problema na unha, você pode observar que já tem uma mancha nessa localização. Na pele também, né? Não está só na unha. Isso já é um sinal de gravidade. Aqui a unha está com a unha essa quebrada, rachadura. também é um outro sinal de gravidade. Um terceiro sinal de gravidade seria o surgimento em uma unha só. Tá? E outra coisa que a gente tem que observar, que não tem nesse caso, mas que é uma coisa que deve chamar a atenção, é quando a parte de baixo está mais larga que a parte superior, indicando, como se fosse um triângulo, indicando que essa mancha aqui que está na fábrica da unha está se alargando. Então, a unha que está sendo produzida depois, ela já é mais manchada. Ela vai se multiplicando, digamos assim. Exato. Então, isso não é um sinal bom, é um sinal que merece procurar o dermatologista, porque pode ser algo mais grave mesmo. E aí tem que fazer um tratamento mesmo. Normalmente o que a gente indica, né? A gente indica fazer uma biópsia, que é retirar essa lesão que está na fábrica da unha para analisar no microscópio. Aí a gente vai saber, vai ter condições de dizer se isso é benigno ou maligno. Caso seja benigno, já está resolvido. Se for maligno, a gente vai fazer um tratamento cirúrgico desse problema. E assim, quando a gente pega no comecinho, é muito legal porque a gente consegue que esse paciente seja totalmente curado, né? Aqui é uma manchinha mais benigna, a gente pode ver que é uma mancha menor. Crianças não tem tanta gravidade, porque eu imagino que o pessoal agora está assistindo e já está desesperado com os filhos. Está olhando para os pés agora, já procurando alguma coisa.
Normalmente em criança não quer dizer nada, né? Em criança pode, inclusive, ter todos os sinais que a gente descreveu e não ser nada. Lógico que tem que levar sempre no médico quando está desconfiado de alguma coisa, mas esses problemas, eles são muito mais comuns na vida adulta e superior aos 50 anos de idade. Esses problemas de gravidade, de câncer de pele, tudo isso. Porque esse tipo de mancha que a gente mostrou, não esse aqui também, mas aquele anterior, é um tipo de câncer de pele. Sim, aquele mas era no indivíduo adulto. Se você pegar essa mesma lesão que eu mostrei anteriormente e estiver numa criança, provavelmente não é nada. Por isso que é o médico que tem que fazer o diagnóstico, porque senão a gente já olha, vai na internet, olha ali e fala, nossa, já é o que eu tenho e já fica desesperado. Tem que fazer o diagnóstico correto. Inclusive, doutor, antes da gente até continuar essa conversa, tem muita gente que fala que tem mancha na unha, principalmente essas escuras, depois de chutar uma quina ou de algum hematoma. Isso é um tipo também que pode aparecer? Então, justamente, os hematomas, eles fazem diagnóstico diferencial com isso, só que qual é... Bom, o hematoma nunca é maligno, né? O hematoma, normalmente a pessoa sabe o que aconteceu antes de aparecer, então ela já fica mais tranquila. E conforme a unha vai crescendo limpa. Então a gente vê que existe uma faixinha de unha limpa crescendo. Aí a gente já pode ficar muito sossegado, porque não é na fábrica da unha, o hematoma está no leito da unha, né? E muitas vezes é difícil você dizer se é roxo ou castanho, né? Ou preto, enfim, esses pigmentos se confundem muito, mas não é nada sério. Esse paciente aqui, por exemplo, parece até um hematoma, né? Mas o que chama a atenção pra gente? Primeiro que tá manchado a pele, né? É numa unha só, e se a gente conversar com esse paciente, ele falar que começou com uma listra fininha, que foi alargando, aí a gente já sabe que isso precisa fazer um diagnóstico com biópsia mesmo, porque pode realmente ser algo mais grave. Bom, a gente vai continuar falando sobre essas manchas no próximo bloco. A doutora vai continuar explicando sobre essa atenção que a gente deve dar. Há outros problemas também que podem surgir. A gente fala sobre isso já. Doutora, a senhora pode sentar, por favor, fique à vontade. Você viu que a gente tem que dar atenção, não é assim, as nossas unhas não servem para nada, ou elas ficam lá escondidas dentro do sapato, a gente nem olha para elas. Começar a criar essa rotina e, inclusive, a doutora vai orientar sobre quais são os cuidados básicos necessários para manter a boa saúde das unhas e dos pés. Esse é o nosso assunto de hoje aqui no Viver Melhor. Tem algum problema nas unhas? Tem alguma reclamação a fazer? Está percebendo alguma mudança? Muitas pessoas reclamam, por exemplo, que com o envelhecimento as unhas mudam também. Está acontecendo com você? Conte pra gente quais são as suas perguntas, quais são as suas situações e você pode contar também com a gente para responder as suas dúvidas aqui no Viver é Melhor. Ligue 0310 07 940 e participe do nosso programa. Que agora vai o nosso momento de reflexão e de estudo, porque a nossa saúde se constrói principalmente no equilíbrio da nossa alma. Em destaque nesse momento de estudo aqui do programa Viver é Melhor, o livro Como Vencer o Sofrimento, de autoria do jornalista Paiva Neto, uma publicação que nos traz mensagens de conforto, de reflexão sobre os desafios que nós acompanhamos e vivemos ao longo da nossa vida, que nos trazem sofrimentos de várias formas, de intensidades diversas, mas em todas essas situações nós precisamos vencer, superar, e aqui encontramos mensagens que nos trazem esse ânimo. E é um livro que está em destaque, inclusive, na Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que acontece aqui na nossa cidade, recebe já milhares de visitantes todos os dias e está em destaque também para todos aqueles que visitam a Bienal Internacional do Livro e podem adquirir esse e outros livros de autoria do jornalista Paiva Neto. Ao longo do programa hoje, inclusive, vamos destacar outros títulos para você. E você que está em casa pode ligar e ter o seu também, 0310 07 940. Vamos à reflexão que nós encontramos nessa versão que eu tenho aqui, na página número 125. E o nosso estudo hoje, a nossa reflexão, é sobre onde é que nós devemos começar as nossas transformações. Quando a gente planeja mudar alguma coisa na nossa vida, melhorar a nossa saúde, cuidar da nossa casa, onde é que a gente deve começar? Nunca a resposta deve ser no outro ou fora de nós. Todas as transformações começam em primeiro lugar no nosso pensamento e nos nossos sentimentos. E que para isso devem ser fortalecidos, purificados. Nós vamos falar hoje sobre a importância de nós começarmos a limpeza dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos para uma saúde melhor. E é sobre isso que o jornalista Paiva Neto nos fala na página número 125, quando afirma o seguinte: quando o ser humano se purifica, tudo melhora à sua volta. A reflexão que nós trazemos para começar o nosso estudo de hoje.
quando a gente quer melhorar alguma coisa, a gente não pode, de forma alguma, começar a fazer os planos, traçar metas que não passem, em primeiro lugar, por nós mesmos, pela nossa melhora, pela nossa purificação dos sentimentos. Como fazer isso? Como vencer raiva, angústia, inveja, medo? Nós vamos falar sobre tudo isso no programa de hoje e contar sempre com o amparo de Jesus, o Educador Celeste, com lições fraternas e ecumênicas para acolher e para alimentar o nosso coração. Continue acompanhando o Viver é Melhor de hoje, participe dele e a gente volta já já.